Meus irmãos, enquanto as crianças se dirigem para o nosso culto infantil, nós vamos dar continuidade nesse domingo à série de sermões a respeito da fé em tempos de incredulidade. Nós estamos buscando ao Senhor no livro de 1º e 2º Reis, né? É um livro só, mas canonicamente ele é dividido em dois. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2º Reis, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 31 até o final do capítulo 7. É uma leitura um pouco extensa, então eu peço que vocês prestem bastante atenção naquilo que vocês estão lendo. Livro de 2º Reis, capítulo de número 6, a partir do verso 31 até o final do capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos se esperarmos até a luz da manhã. Seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram.
enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua palavra e pela graça de poder ouvi-la e com a ajuda do teu Santo Espírito, Senhor, colocá-la em prática. Conduz-nos, ó Deus, nessa noite. Ajuda a tua igreja, ó Pai, a atentamente adorar a Ti, ouvindo a pregação, e ajuda o pregador, ó Deus, a falar apenas aquilo que a Tua palavra diz. Na iluminação do Teu Santo Espírito, confiamos e dependemos de Ti para isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na madrugada de domingo do dia 11, durante o carnaval em Salvador, uma cantora, vou chamar de cantora mais velha, tá? Uma cantora mais velha estava sendo homenageada por um trio elétrico de uma cantora mais nova. E durante aquela homenagem, ela pegou a oportunidade e disse para a multidão: todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo, proclamou a cantora mais velha, que também se diz pastora. Com expressão de choque, a cantora mais nova rebateu: eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente... Eu não vou usar a mesma expressão que ela, porque é uma expressão que ficou dúbia, mas se não tem Apocalipse certo quando a gente bate no Apocalipse, seria mais ou menos isso. Ela continua dizendo: ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. E ela complementou. Tudo isso para não perder ali aqueles mais de 4 milhões de foliões que estavam ali e ficaram espantados também com aquele momento. E para que ela continuasse com eles nas mãos, ela disse tudo isso, e a cantora mais velha terminou com glória a Deus, aleluia. Bom, a história virou um grande escarcéu na internet, na mídia no geral, e causou tanto alvoroço que os portais, aliás, de notícias começaram a escrever matérias para tentar esclarecer para a população o que seria esse apocalipse que os cristãos acreditam, dentro da sua mitologia cristã, e até começaram a comentar também sobre o porquê da religião intervir ou ser manifestada em um evento como esse, como um evento nacional, como o Carnaval. Qual seria a posição, se isso é viável ou não. Vocês devem ter visto essas matérias nas redes sociais de vocês. Mas deixando todo o absurdo de lado, a gente não vai se apegar a nenhuma questão escatológica, uma vez que, como denominação, nós não acreditamos em arrebatamento secreto, muito menos que a segunda vinda de Cristo ela tenha sido revelada para alguém em especial, uma vez que o próprio Cristo disse lá em Mateus 24:36, que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porém, em uma coisa nós podemos concordar com a cantora mais velha: Cristo voltará. Isso é fato. E mais ainda, se Cristo voltará, busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Afinal, desde a vinda de Cristo, nós estamos vivendo nos últimos dias. Se ela está falando de Apocalipse como últimos dias, então é isso mesmo. Desde que Cristo veio à Terra, nós estamos vivendo os últimos dias. E o texto que nós lemos, meus irmãos, reflete o mesmo espírito de incredulidade da nossa época, mas naquela época lá do profeta Eliseu.
Na cidade de Samaria, no Reino do Norte, nós encontramos esse homem justo, esse profeta de Deus, essa autoridade colocada ali pelo próprio Senhor num contexto de perversão, de total decadência espiritual. O rei daquela época, o rei Jorão, quinto rei de Israel, a partir da divisão dos reinos, ele vivia mergulhado em vícios e pecados, seguindo os passos do seu pai Acabe, e da mesma forma ele guiava o povo de Israel para viver desse mesmo jeito, em vícios, pecados, esquecendo-se dos preceitos do Deus de Israel. Então, como resultado, o Senhor permitiu que aquele povo fosse entregue às mãos dos estrangeiros opressores. E em um outro momento, aliás, um momento que o capítulo 6 vai explicar melhor, assim com a entrega para os assírios, entregou esse povo também à fome. Foi tão horrível, tal era o estado de calamidade sobre aquela terra, que o rei, totalmente depravado, em um determinado momento ele rasgou suas vestes, se vestiu de pano de saco, provavelmente tenha colocado a veste real por cima, mas diante da calamidade de Samaria, ele viu em um determinado momento, o choque dele foi porque ele viu duas mães brigando entre si, porque agora com a fome, para explicar essa fome é bem simples, quando os assírios dominaram a Samaria, não ficou fácil para eles comprarem azeite, farinha, o que era normal para a dieta daquele povo. Então, aquelas mães, uma delas chama o rei, enquanto ele estava andando a cavalo, e diz assim: rei, olha, a gente combinou que uma ia dar o filho para comer em um dia e a outra ia fazer a mesma coisa no outro dia. Eu cumpri com a minha parte do acordo, mas a outra mulher não cumpriu. E o rei agora está desesperado, porque ele acha que isso é um tremendo absurdo. Você pode depois ler o capítulo 6, você vai ver essa história. Porque agora ele viu se cumprir a palavra de Deus sobre aquele povo, inclusive a respeito da fome. Lá em Deuteronômio 28, fala que o resultado da desobediência daqueles que não seguissem a aliança com Deus seria experimentar exatamente isso, essa cena de duas mulheres dando seus filhos para alimentar uma outra. A cena do carnaval em si, e a que nós temos aqui na nossa palavra, não se assemelham nos personagens. Não quero que vocês façam essa equivalência, porque a cantora mais velha, ela não é o Eliseu dos nossos dias, e nem a cantora mais nova, ela é o Rei Jorão pop da atualidade. Não tem nada a ver com isso. Mas tem uma coisa nesses dois contextos, algo em comum, é que sempre que o juízo do Senhor for proferido, declarado, os incrédulos se mostrarão para ou duvidar ou zombar daquilo que o Senhor prometeu que faria. Nesse texto em questão, nós podemos compreender 3 características desses incrédulos. E qual que é a importância disso para nós? É possível que em nossa busca por uma vida mais santa, nós nos deparemos com alguma dessas características. E é mais possível ainda que em nosso meio ainda existam incrédulos. Mas quem vai ajudar você a perceber isso ou não é o Espírito Santo de Deus. Esse é o objetivo, que o Espírito Santo de Deus, através de sua palavra, te convença a nem se assemelhar, não ter nenhuma dessas características, e caso você seja um incrédulo sem saber, que Ele ilumine você para alcançar a graça. E para que a gente possa tirar de vez do meio da igreja do Senhor esse tipo de comportamento. E a primeira característica que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, é que o incrédulo não sabe lidar com a espera. Veja o verso de número 33. O texto diz assim: eis que este mal vem do Senhor, é o que o rei fala. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? A Nova Versão Transformadora, ela diz: foi o Senhor Deus quem fez cair toda esta desgraça sobre nós. Por que eu iria ficar mais tempo esperando que Ele fizesse alguma coisa? É muito interessante como pessoas incrédulas que não sabem esperar no Senhor respondem de uma maneira totalmente errada. Elas esquecem que aquela situação de calamidade muitas vezes é até resultado do seu próprio pecado. Pode ser a mão do Senhor provando os seus filhos como um pai, disciplinando, corrigindo ou direcionando no caminho que deve seguir? Pode, Deus é pai, Ele pode fazer isso. Mas muitas vezes o incrédulo esquece que ele está colhendo o que plantou.
E então, ao invés de buscar arrependimento, ele vai começar a responder de uma maneira pecaminosa. A resposta pecaminosa daquele rei foi chegar perante o homem de Deus, o profeta de Jeová, a autoridade que Deus estipulou naquele tempo em que os homens estavam perdidos. Israel estava experimentando a desgraça de ter sido dividida entre si. E Deus já tinha manifestado ainda assim a misericórdia dele através dos próprios profetas. E quantas vezes nós somos tomados no meio da calamidade da nossa vida, seja em um período de privação, seja no desemprego, seja com problemas dentro de casa, a dificuldade de desenvolver um projeto, um empreendimento que não deu certo, e aí a nossa única resposta, parece que para nós, diante de uma situação como essa, a única resposta é a murmuração. E aqueles que não murmuram podem achar uma outra forma de responder ao mal estabelecido em nossa vida, com corrupção mesmo. Com a nossa malandragem, nosso jeitinho brasileiro, já que a provisão parece que não vem, já que parece que Deus não vai fazer nada para poder me livrar daquela dívida que eu mesmo fiz, então eu vou dar um jeito naquela situação, eu vou surrupiar o dízimo. Meus irmãos, nós somos enganados quanto a isso. Nós agimos com incredulidade quando nós agimos dessa forma. E a gente pensa, depois eu me conserto com ele, Deus conhece meu coração, ele sabe que era uma necessidade. Quem é que vai me confrontar com tudo isso? Não vai fazer falta para a igreja. A igreja é rica, tem ar-condicionado, tem elevador. Não vai fazer falta para a igreja. Não é ético ninguém vir me cobrar de nada, falar sobre isso. É algo tão pessoal. Uma outra resposta que se revela nesses momentos é o nosso medo pecaminoso. Desde o ano passado eu tenho ouvido, e acredito que vocês também, que um apagão vai acontecer nos próximos meses, que nós devemos nos precaver e estocar comida e ficar atentos porque vai haver uma onda de ataques de hackers em nossas contas e tudo mais, e a gente precisa fazer isso, juntar comida, porque a gente vai ficar sem energia, a gente precisa de alguma forma nos proteger ou até mesmo revidar, porque a liberdade religiosa vai ser cerceada nos próximos dias e, realmente, ainda que isso possa acontecer, já que nós temos notícias sobre a igreja perseguida e cada vez mais isso chega perto dos nossos arraiais, esses motivos não podem nos fazer responder com medo. Não porque nós somos invencíveis, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque aquele que confiou a sua palavra a nós é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E não apenas isso, ele prometeu cuidar de nós. E ele também prometeu, nos avisou, ele disse, olha, vai ser difícil mesmo. Ele disse que o mundo incrédulo nos odiaria, além de várias outras promessas, para que nem eu e nem você precisássemos andar por medo, por vista. Então, com o argumento de que nós somos prudentes, nós atentamos contra a mão providente do Senhor, que não deixou nem o seu povo, fugindo do Egito, estocar maná. Mas nós fomos ensinados pelo próprio Cristo a sermos confiantes nele e agradecer pelo pão diário, porque nem as aves, nem os lírios trabalham para conseguir o dia de amanhã. Respostas pecaminosas diante da espera de uma situação mais favorável são mais comuns do que nós imaginamos, meu irmão. Meus irmãos, aliás. Quantos adolescentes nesse período de hormônios em ebulição, por alguns pais proibirem o namoro na adolescência, começam a fazer escolhas erradas e se envolvem com pessoas às escondidas. Não obstante, muitos que já passaram da adolescência, por verem todos os amigos, as pessoas próximas casando, ou entrando em alguns relacionamentos, se veem desesperados e cedem para os seus próprios desejos e cedem para a possibilidade de estarem com uma pessoa que nem crê em Deus, trazendo para a sua própria vida um jugo desigual,
porque a solidão ela é muito ruim, para que eu não posso viver dessa forma. Eu não sei lidar com a solteirice, então eu vou dar o meu jeito mesmo. Pois o Senhor não está fazendo nada. E nessas pequenas coisas nós repetimos as palavras de Jorão em nosso coração. O que mais eu esperaria do Senhor? Não fez nada até agora. Respostas pecaminosas diante da calamidade são sinais de que o incrédulo não sabe esperar. Mas Isaías 40, 29, 31 diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Outra maneira de responder de maneira pecaminosa é quando nós não sabemos ouvir a correção. Queremos matar o pastor que nos corrigiu, que nos exortou. Esquecemos que a voz do Senhor se manifesta às vezes por sua graça multiforme através do irmão que está ao lado. Mesmo diante dessas respostas pecaminosas, o Senhor manifesta sua graça, assim como fez com aquele povo. Deus poderia dizer, olha, não serão abençoados. Eu não vou fazer nada então. Vocês estão tentando matar aquele que eu coloquei como profeta do Senhor no meio de vocês. Não vou responder. Mas não é assim que o Senhor age. A pergunta que nós precisamos fazer é: como é que você está respondendo esse período de espera? Como é que você está respondendo hoje à provisão de Deus? Que Deus está dando no meio da sua seca, no meio da sua situação de calamidade? Como é que você está respondendo? E se você está respondendo apenas, ou melhor, se você está apenas colhendo o fruto do seu próprio erro, qual tem sido a sua atitude? Rever os passos, dobrar os joelhos, confessar os pecados, pedir perdão mesmo ao Senhor, dizer a Ele como é que eu cheguei nesse estado, como é que eu me endividei tanto, por que eu fui tão irresponsável, por que eu não gastei tempo com os meus filhos ensinando eles no caminho do Senhor, o que eu fiz de errado? Esse é o caminho correto daquele homem e daquela mulher que quer ser chamado de homem e mulher segundo o coração de Deus. Essa era a característica de Davi, não era a unção que estava sobre ele, era a capacidade de poder reconhecer nos seus erros e até mesmo no mal que faziam contra ele, que a única esperança de ser renovado não vinha de outro lugar senão do próprio Deus que o chamou. Às vezes, meus irmãos, justificar ações erradas porque Cristo ainda não voltou se torna uma maneira comum dos crentes pensarem, mas isso não é o que o Senhor quer de nós. Aquela era uma oportunidade de ouro para aquele rei. O capítulo 13 de 2 Reis, nós vemos uma outra história em que o rei Jeoás, o 12º rei de Israel, ele vai buscar Eliseu, que está no fim da sua vida. Você pode ler em um outro momento. E agora ele está perdido porque depois de tanta maldade e deles serem castigados pelos seus próprios erros, eles não têm nada mais do que um pequeno exército, algumas armas, alguns cavalos, e que não ajudariam eles a vencer esse mesmo inimigo, os assírios. Então ele vai até Eliseu velho, nos seus últimos dias de vida. Eliseu vai morrer. E ele não consegue obedecer, aliás, uma ordem simples. Pega suas flechas, aponta para a janela, atira, agora pega suas flechas e atira ao chão. E ele cansa, ou ele acha que 3 está bom, não sei qual que foi o pensamento do rei Jeoás, mas ele não obedece uma ordem simples. Eliseu, velho, cansado, briga com aquele rei e fala assim, olha, se você tivesse atirado mais 2 ou 3, vocês tinham ganhado todas as batalhas contra os assírios, mas porque você atirou o que era conveniente para você, vai ser esse o número de batalhas. E a história conta que apenas 3 batalhas, pelo reinado de Jeoás, foi o que eles conseguiram vencer contra os assírios. Deus nos dá oportunidades como essa, para nós não respondermos de maneira pecaminosa. E na espera de que essa calamidade que você está vivendo vai acabar, porque vai acabar, nada é para sempre, senão a misericórdia do Senhor, não opte por responder da maneira mais fácil.
da maneira que está todo mundo respondendo. Busque ao Senhor e responda da maneira certa, com obediência. A segunda característica, meus irmãos, é que o incrédulo ele zomba do poder de Deus. O verso de número 2 fala a respeito do capitão desse rei, que disse simplesmente, olha, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Agora nós conhecemos esse outro personagem, e nós conhecemos também essa outra versão de incredulidade, outra característica do incrédulo, a zombaria. Essa pergunta que ele faz, ela é terrível. Ela é terrível porque a esperança, veja, Eliseu estava sendo ameaçado de morte e ao invés de retrucar, ele é usado por Deus para manifestar a graça de Deus sobre aquele povo e dizer, olha, amanhã, nesse mesmo horário, vai ter provisão. Vai ter provisão. Mas aí aquele homem não quis acreditar e zombou. Nós fazemos isso com os dízimos e ofertas também. Mas a promessa de Malaquias 3:10, aliás, de Malaquias 3, o Senhor responde, fala assim, olha, fazei prova de mim, se eu não vos abrir exatamente as janelas do céu, sobre todos aqueles que são obedientes, que entregarem seus dízimos, suas ofertas à casa do tesouro. Para a gente entender um pouco melhor o que ele está dizendo aqui, a situação de calamidade de seca naquela terra faria com que eles não tivessem nem um centavo para comprar o alimento necessário. E a provisão, a maneira como Deus se manifesta para provar que comportava, é que ele agora vai levantar 2 leprosos, e esses leprosos vão ser os portadores da boa nova. Eles vão até o arraial dos assírios, porque eles falam, olha, se eu ficar aqui na porta, e a porta da cidade era o local onde tudo acontecia, o comércio, onde as notícias eram faladas, enfim, lá era o grande feed da vida de Samaria. Então eles falam, a gente não pode entrar, nós somos leprosos, a lei não deixa que a gente se misture com as pessoas. Mas também a gente não pode ficar aqui, porque não vai ter comida aqui, então a gente vai morrer. Pelo menos vamos morrer tentando, e vamos lá no acampamento dos assírios, ver se eles dão comida. Que mal vai fazer, né, se não morrer de um lado ou de outro. Eles têm a oportunidade de descobrir que o Senhor havia confundido aqueles homens, mas não era a primeira vez que Deus tinha feito isso. No capítulo anterior, Deus vai fazer através de Eliseu com que aqueles homens não achem o acampamento do povo de Deus. E quando o rei da Síria vai tentar com seus exércitos alcançar o povo de Israel, o Senhor confunde. Até mesmo faz com que a visão daqueles homens seja cega, seja fechada. Para aqueles que estavam juntos de Eliseu, para o seu moço, ele abre a sua visão espiritual e vê que ele não está sozinho. Porque ele ouviu que os cavaleiros dos assírios estavam vindo e falou assim, o que nós vamos fazer? Ele fala, calma, os que estão conosco são maiores do que estão com eles. Então, Senhor, abre os olhos do meu discípulo aqui para ele ver o que está acontecendo. E aquele discípulo viu os céus abertos e uma multidão de soldados e carros de fogo protegendo, porque essa era a crença do povo de Israel, que em toda a guerra, o fato de Deus estar com eles era porque existia um exército superior somando as forças com eles. Mas daí quando os cavaleiros dos assírios chegam, Eliseu faz uma outra oração e fala assim, Senhor, cega a visão deles. E agora, cegos, Eliseu vai e fala assim, me sigam, eu vou levar para vocês, eu vou levar vocês, aliás, aonde o povo de Israel está. E leva até Samaria. Só que quando ele chega em Samaria, o rei Jorão fica desesperado e fala assim, a gente pode matar eles? Já que eles estão vulneráveis, ele fala assim, não. Serve comida para eles, dá pão, entrega água, porque o próprio Eliseu sabia que não era o momento certo. Eles precisavam voltar para o acampamento dos assírios e dizer o que havia acontecido com eles. Por causa do temor que foi gerado naqueles homens, o exército da Síria não fez mais nada contra Israel, contra o povo de Samaria, contra Israel no caso.
Aqueles homens tinham ouvido não apenas este sinal, outros sinais haviam sido dados. Aquele capitão tinha ouvido outros sinais e maravilhas que o próprio Eliseu havia feito, porque havia sobre ele uma porção dobrada do poder que havia se manifestado em seu mestre, mas não foi suficiente para que ele cresce. Assim como muitas vezes para nós não é suficiente aquilo que o Senhor tem feito. E essa é a pior razão pela qual os incrédulos zombam, porque eles não têm noção daquilo que Deus já fez. Mas o povo de Deus não pode cair nesse mesmo engano. Você não pode se juntar ao capitão de Jorão e às outras vozes de incrédulos e repetir por aí que talvez Deus não faça, porque está demorando. Você não pode cair nesse engano. Nós já vimos em diversos momentos das Escrituras que outras pessoas desacreditaram do Senhor. Sara, diante da promessa de um filho, o povo de Israel, inclusive no deserto, os espiões em Canaã, a rebelião dos filhos de Corá, são vários momentos em que o povo desacreditou do Senhor. Mas o Senhor não responde conforme as nossas iniquidades. E assim como ele prometeu através de Eliseu, ele cumpriu. Do verso 3 ao verso 9, conta a história que eu já mencionei. E nós podemos relembrar o porquê que Deus faz isso conosco. Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Deuteronômio 7, 9 vai dizer: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O mesmo Deus que pode cumprir o castigo sobre aqueles que zombam, ou melhor, o mesmo Deus que pode cumprir as bênçãos sobre aqueles que obedecem, é um Deus que vai cumprir o castigo sobre aqueles que zombam. E nós chegamos no nosso último ponto. Nossa terceira característica é que o fim do incrédulo não é outra coisa senão a morte. Do verso 16 ao 20, nós já lemos a respeito disso. E o problema não era apenas a descrença na palavra do profeta Eliseu, mas no que o profeta representava. Eliseu era o próprio poder de Deus manifestado sobre o meio daquele povo. Hoje nós não precisamos de sinais e maravilhas para crer no poder de Deus, porque o poder de Deus já se manifestou ao seu Filho ser enviado e logo após ele morrer por nós e ressuscitar, derramar sobre nós o Espírito Santo, que hoje de Deus, mesmo no meio dos seus pecados, tinham sim um homem de Deus e a presença de Deus agindo em favor deles. Os olhos do monarca também brilharam de alegria, mas ainda sabendo, porque os portadores da notícia, os leprosos, mandaram avisar ao rei, mas ainda assim havia incredulidade daquele homem. E ele vai dizer: olha, será que é verdade mesmo? Eu acho que é uma emboscada. Para nós, traduzindo no nosso contexto, nós dizemos assim: se a esmola é muita, o santo desconfia. Se eu estou rindo demais hoje, amanhã eu vou chorar. Está tudo muito calmo na minha vida. Eu acho que amanhã Deus vai me provar de alguma forma e vai me torturar por alguma coisa para me provar. Não, esse não é o seu Deus. Seu Deus não é mau dessa maneira. Se Ele tratar você, pense se não é o seu próprio pecado. E ainda que não seja, encare a graça e misericórdia de Deus de tratar você como um filho e prover para você enquanto a calamidade está na sua porta. Porque nós não ficamos sem a providência de Deus. É uma análise simples. Pensem hoje como a misericórdia de Deus se manifestou. Não se assemelha àqueles homens, porque o fim deles, desses incrédulos que não sabem o que era a graça de Deus e não conseguem experimentar a bondade de Deus, é nada mais, nada menos do que a morte. Sabe por quê? Porque eles viram o que Deus pode fazer e ainda assim não glorificaram a Deus. O destino dos incrédulos, Romanos 1 vai dizer que mesmo vendo a graça de Deus na criação, eles não conseguem glorificar a Deus. E o final deles não é outro, senão apartados da graça de Deus. Esse não é o seu lugar. Esse não é seu lugar, então não se comporte como um incrédulo. No meio de uma briga de casal, não dê lugar para zombaria. Não coloque em xeque o destino que Deus deu a cada um de nós. Na criação dos seus filhos, não tema
a situação, não ache que tudo aquilo que está ali naquele momento é definitivo. Deus é poderoso para fazer outra coisa, mas ainda que Ele não faça, espere e se comporte como alguém que crê e viu a mão do Senhor tirando você e cada um de nós do fogo do inferno e nos prometendo um céu repleto de bondade, justiça, misericórdia, alegria. Esse capitão ridicularizou a Deus. E o destino dele foi ser pisoteado. Como muitas vezes as pessoas são na Black Friday, à frente das Casas Bahia, esperando abrir as portas para comprar uma televisão com preço mais barato. Tamanha era a euforia daquele povo. E aquele homem colocado ali pela mão de Deus para ficar exatamente na porta da cidade. E ele é pisoteado nas ruas de Samaria. Pereceu às portas da cidade, tendo contemplado com seus próprios olhos físicos a abundância prometida, mas não podendo aproveitá-la porque ele não tinha aproveitado no seu coração. Bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Bem-aventurado aqueles que choram hoje, sabendo que amanhã virá alegria. Bem-aventurado aqueles que se sentem sozinhos, sem compaixão e misericórdia, sabendo que amanhã ela vai se renovar. Bem-aventurados aqueles que estão vendo o mundo se destruindo ao redor, sabendo que o futuro certo que Deus preparou para nós, antes mesmo da fundação do mundo, é um futuro certo, cheio de esperança e paz. Assim como Deus é fiel para cumprir suas promessas de provisão, Ele é fiel para cumprir sua palavra de punição. João 3,18 diz que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Apocalipse 21,8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, entre uma outra série de adjetivos, características, indivíduos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Hebreus 3,12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. E 2 Tessalonicenses 1, do 8 ao 9, diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esse é o final. Se você não teme ao Senhor, se você está confuso na sua fé, se você não está firme, se você não sabe se a fé dos seus pais é a sua, ou se você não sabe se deve fazer parte dessa igreja, porque talvez, como é que a ciência vai explicar? Eu estou lendo tantos materiais e talvez as pessoas tenham razão, talvez a gente dê uma ênfase muito grande, esses cristãos são muito fanáticos. Se você se vê perdido, o convite que o Senhor Jesus faz para você nessa noite é para que você se arrependa. Creia no Senhor Jesus, sem ver nada. Creia com seu coração, confesse com seus lábios, e a vida eterna já será garantida.